Aleluia, salve a igreja da paz do Senhor, amém? É um motivo de muita alegria estar aqui hoje, contribuindo com essa obra, amém? Conhecendo mais essa família no Senhor. Muita felicidade, eu estou aqui. Obrigado à pastora Cássia pelo convite, ao apóstolo Eduardo pela rica oportunidade, pela confiança de nos ceder, o púlpito da igreja, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Roberto Ornelas, eu sou professor, escritor e lancei no ano passado esse livro aqui, que é Explicando Romanos, foi lançado no ano passado, e esse ano de 2023 nós estamos aí com essa missão, de distribuir esse livro. Estamos visitando algumas igrejas e nos foi dada aqui a oportunidade, aqui estamos. Esse livro é um comentário, ele está classificado dentro de comentários bíblicos. Ele vai explicar de maneira bem exegética o que significa isso, bem explicativa, num contexto histórico, cultural, religioso do primeiro século da era cristã. Então, de repente, você que lê, o livro de Romanos e encontra no livro de Romanos alguma certa dificuldade de compreensão, esse livro ele consiste em versículo a versículo, explicando. Quando você abrir o livro, você vai ver, tem lá Romanos 1, aí tem a explicação do que estava acontecendo, aonde a igreja estava situada, por que razão Paulo falou aquilo, qual era o conceito histórico, cultural, religioso, linguístico da época, e aonde você vai encontrar essas respostas, que muitas das vezes não consegue encontrar somente com o conteúdo bíblico, tá? Lembrando que Paulo, quando ele escreve a epístola, a carta à igreja de Roma, ele escreve para aquela igreja naquela época. Então, quando nós olhamos e lemos, estudamos essa epístola, nós temos que ler ela com as lentes do século I da era cristã, porque algumas coisas não são compreensíveis e não se encaixam perfeitamente com o nosso século atual. Então, nós fazemos ali aquela leitura, observando todos esses preceitos. Se os irmãos quiserem comprar, vai estar abençoando o meu ministério, tá bom? É R$25, a pastora Cássia está com alguns ali, tem mais alguns lá dentro do carro. Se você não tem dinheiro agora, conversa com a pastora Cássia lá que ela vai resolver, tem cartão ali também, tá? E a bênção, tá bom? Mas vamos lá, nós não viemos aqui para falar de mim mesmo, mas eu vim aqui para falar da palavra do Senhor. Então, tome posse agora da sua Bíblia, amém? Abra sua Bíblia, nós vamos estar lendo um trecho, de dois livros da Bíblia. O primeiro é Gênesis 12. A pastora Cássia me falou que hoje é um culto de oração, não é isso? Pelas famílias, maravilha. E o Senhor me deu uma palavra baseada em oração. Aqui tem uma igreja que gosta de orar, amém? Aleluia. Gênesis 12. Depois você vai abrir em Romanos 8. Gênesis 12, nós vamos estar lendo apenas os 3 primeiros versículos de Gênesis 12. Amém? Bem facinho, o primeiro livro da Bíblia. Fácil de você localizá-lo. E depois, se você é rápido aí, já vai abrindo lá em Romanos e deixa marcado lá, que nós vamos ler Romanos 8. Amém? Gênesis 12, a palavra do Senhor diz assim, os versículos 1, 2 e 3. Ora, diz o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Repita comigo. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia. Agora Romanos, no capítulo 8. Nós vamos estar lendo o versículo 26 e 27 somente 2 versículos. Amém? Romanos 8, capítulo 8, versículo 26 e 27. Os irmãos acharam? Amém. Leamos a palavra. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza,
porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Aleluias! Eu gostaria de te pedir que, se você quiser, manter a sua Bíblia aberta, e se de repente eu sou professor, então de repente você vai perceber uma mensagem mais parecendo uma aula, não é isso? Uma mensagem assim, mais acadêmica. Então, se você gosta, você pode anotar algumas coisas que eu vou trazer para você aqui, se você trouxe um papel ou uma caneta, ou se você quiser abrir a nota do celular e fazer algumas anotações, tenho certeza que em Deus você vai ter conteúdo aí para fazer as suas anotações, tá? Para que você não venha esquecer. Amém? Bem, em Gênesis capítulo 12, versículos que nós lemos do 1 ao 3, nós encontramos o próprio Deus falando e chamando Abrão, que vai mais à frente ser chamado Abraão, para chamar ele, comprometê-lo com um propósito que vinha do coração do próprio Deus. A Bíblia diz que primeiro, antes de Deus abençoá-lo, Deus traz com ele uma ordenança, um compromisso a ser seguido. Deus tira Abraão do conforto da sua casa, Abraão do conforto do seu lar, da sua sociedade a qual ele vivia, e o ordena ir para uma região que ele não sabia o que era, onde era essa região. Somente Deus disse, vai. E uma das características de Abraão é que ele obedeceu. E mediante a obediência de Abraão, nós vamos ver uma bênção de Deus. Algo que Deus entregou, que ele recebeu mediante a obediência daquilo que Deus havia ordenado. Aonde no versículo 3, Deus vai abençoar, dizendo que nele serão abençoadas todas as nações da terra, em algumas versões bíblicas, todas as famílias da terra. Então isso tem que ficar muito claro para nós, que a oração de Abraão, ela foi atendida mediante a sua obediência na ordenança de Deus, no direcionamento que Deus havia lhe dado e lhe concedido. Mediante a sua obediência, Deus o abençoou de sobremaneira. E até hoje nós aqui estamos por causa das bênçãos que foram derramadas sobre aquele patriarca. Então, em Romanos, nós vemos uma segunda mensagem a respeito da obediência, na verdade, a respeito da oração, melhor dizendo. Em Romanos 8, nós vemos o Paulo explicando, sendo direcionado por Deus, para explicar que nós, de acordo com o que o Espírito nos assiste, nós temos uma determinada fraqueza, uma debilidade. E que debilidade é essa que Paulo está falando? Ele vai no versículo 26 explicar que debilidade é essa, que nós não sabemos orar. Isso de fato nos deixa um pouco intrigados, né? Se nós lermos pontualmente somente esse versículo, mas como eu não sei orar? Quando nós recebemos um novo convertido, né, na igreja, e nós pedimos ele para orar, isso é muito comum, ele fica sem graça, fala assim, não, eu não sei orar. E nós respondemos para ele o quê? Orar é falar com Deus, não é isso? Mas Paulo está dizendo que nós não sabemos orar. E que o Espírito intercede por nós. E Paulo vai mais além no versículo seguinte, que ele vai dizer que o Espírito Santo corrige as nossas orações. Que interessante. O Espírito é capaz de corrigir as nossas orações. O que nós aprendemos com isso? Que, de certa forma, alguns momentos da nossa vida, nós oramos pedindo coisas a Deus que não procedem e que não estão de acordo com a sua vontade. Lembra lá quando nós lemos em Gênesis 12? Quando Deus ele dá uma ordem para Abraão, fala para ele seguir o seu conselho, segue a minha determinação, e mediante a minha determinação, você será uma bênção. E aqui em Romanos 8, Paulo está falando no coração. Olha só, nós, muitas das vezes, vocês, muitas das vezes, oram errado. Por que nós oramos errado? Porque nós oramos fora da vontade de Deus.
Porque nós oramos pedindo aquilo que nós desejamos, mas que nem sempre está de acordo com a soberana vontade de Deus. Então eu já dei o primeiro ensinamento. A palavra já me ensinou que para que as minhas orações sejam respondidas, elas devem estar alinhadas com o propósito de Deus. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: tem que estar alinhada com o propósito de Deus. Amém? E nós entendemos, vamos fazer uma breve introdução aqui, de que ao decorrer da nossa vida, da nossa trajetória cristã, eu já tenho um largo caminhada com Cristo, sendo cristão, me converti logo na minha adolescência, e ao longo da minha jornada, eu fiz inúmeras orações a Deus, pedi muitas coisas a Deus, mas há de convir que algumas delas não foram atendidas. Algumas orações não foram atendidas. Contudo, algumas foram atendidas. Então nós percebemos que em dado momento da nossa vida, ao decorrer da nossa vida, existem orações que serão respondidas e tem orações que não serão atendidas. Ué, se tem orações que são atendidas e orações que não são atendidas, qual o mistério? Por que muitas das vezes Deus não responde? Quando nós pedimos alguma coisa a Deus, Deus pode nos dar 3 respostas: um sim, um não ou um espere. O espere eu acho que é o pior, irmão. Que quando Deus fala não, a gente entende. Não é a sua vontade. O crente, ele não murmura, ele não reclama. Quando o Senhor fala não, vou te dar, ele fala assim: tudo bem, eu vou mudar a trajetória. Eu vou mudar o propósito. Eu vou ver onde eu estou errando. Não, Deus não vai me dar. Mas quando ele fala espera, e sabe qual é o grande problema do ser humano? Não compreender o tempo de Deus. Porque Deus, quando ele fala espera, ele não fala espera que semana que vem eu vou cumprir. Não. Espera que daqui a um ano eu vou cumprir. Não, ele fala assim: espera. E quanto tempo? Não sei. Só quando for a vontade dele. Mas isso é difícil. Como dói. Como machuca. Não saber qual é o tempo de Deus. Mas uma coisa eu tenho que te dizer: as suas orações só serão atendidas se estiverem totalmente direcionadas ao propósito de Deus. Mas é verdade que é mediante as orações. Aí você me pergunta: mas por que eu devo orar então se eu não sei que vai ser respondido? Você só vai saber se você orar. E é por meio da oração que grandes coisas Deus opera, não somente nos dias atuais, mas eu escrevi algumas aqui. Quando nós vemos lá no Egito, aproximadamente 1700 anos antes de Cristo, alguns historiadores dizem que Israel estava cativo no Egito, prisioneiro no Egito, sendo escravizado pelo Egito, martirizados pelo Egito. E a palavra diz que, certo momento, Êxodo 3 vai revelar que o povo começa a clamar. O povo começa a clamar e pedir ao Senhor: Senhor, socorre. Pastor, até que hora eu posso ir? Até 4h40? O povo decide clamar. O povo começa a clamar a Deus por socorro. E a Bíblia diz que Deus opera de maneira sobrenatural. A quilômetros de distância estava Moisés, lá no Monte Horebe. E daqui a pouco Moisés dá uma olhadinha lá em Midian com seu sogro Jetro. Ele vê uma sarça ardente. E ali Deus vai falar com ele: ó, vai até o Egito e fala com o faraó. Deus atende ao clamor do seu povo no seu devido momento, para cumprir o propósito que já estava estabelecido no sobrenatural de Deus. Quantas e quantas vezes ao decorrer desses 400 anos que Israel ficou no Egito, quantas pessoas não pediram libertação? Muitas pessoas. Mas o propósito de Deus tinha que estar alinhado com a oração do seu povo. Deus esperava uma posição do povo de se reunir e orar, para que ele pudesse cumprir o propósito do seu coração. Não só aí, mas temos outros exemplos. Elias, não vou me aprofundar muito hoje. Vocês sabem dessa história. Elias, lá no Monte Carmelo, 450 profetas de Baal. Elias vai restaurar o altar do Senhor. E através de uma oração, quando Elias ora ao Senhor, o fogo desce do céu.
Então nós vemos que é através das orações que Deus responde, que Deus vai sarar as nossas deficiências, as nossas feridas, que Deus vai atender o nosso clamor, o clamor do seu povo. Nós vemos outro exemplo também, Paulo e Silas na prisão. A Bíblia diz que eles oravam e cantavam louvores ao Senhor. E enquanto eles oravam e cantavam, os alicerces do cárcere tremeram e eles foram livres. Então nós observamos que ao longo da história, Deus responde orações. Mas Deus não responde todas as orações. Para compreendermos isso melhor, é necessário nós entendermos algumas características da oração. Algumas características da oração que agradam a Deus. E a primeira coisa que eu quero mencionar a você é que a oração ela não tem um caráter comunicativo. O que significa isso? Que Deus não precisa ser comunicado das suas necessidades, porque Ele já conhece todas elas. Então a primeira coisa que nós temos que aprender quanto à oração é que eu, na minha adolescência, muitos anos atrás, muitos anos não, vou corrigir esse negócio, um tempinho atrás aí, quando eu era adolescente, na minha inocência, eu cheguei a fazer uma listinha para Deus, para orar, porque eu não queria esquecer de lembrar a Deus o que eu estava precisando. Aí eu fiz aquela listinha ao longo do dia e de noite eu fui fazer o quê? Joelho no chão, para casa, para o meu quarto orar. Lembrando a Deus aquilo que eu estou precisando. Hoje, já com maturidade, eu penso assim, Deus precisava ser lembrado do que eu precisava? Aí você vira para mim e fala assim, mas pastor, então você está dizendo que nós não devemos orar? Não, não é isso que eu estou falando. Mas nós temos que entender que a oração ela não tem um caráter comunicativo. A teologia ela ensina alguns atributos de Deus. O que são atributos de Deus? São características que são de Deus, que fazem parte da natureza de Deus. E a teologia ela vai classificar em características, em atributos comunicáveis e não comunicáveis. O que significa isso? Os atributos comunicáveis são aqueles que Deus comunica com a criação. Ou seja, Deus é amor. Nós também praticamos o amor. Ah, mas tem horas que a gente não pratica. Não, mas nós temos a capacidade de praticar o amor. E em dado momento na nossa história, nós sempre amamos o nosso parente, amamos pessoas. Deus é bom e estendeu a sua bondade, estendeu essa característica, esse atributo para a criação. Nós praticamos bondade. Nós fazemos bondade. Por mais que às vezes praticamos coisas que não são tão boas assim. Mas nós temos essa característica, nós temos essa capacidade de praticar bondade. Deus estende esses atributos à criação. E existe uma outra classe de atributos que são os não comunicáveis. O que são esses não comunicáveis? São atributos que são características, a natureza de Deus, que Ele não comunica à criação. Quero um exemplo? Deus é infinito. Quem aqui é infinito? Ninguém. Só Deus. Esse atributo é só dele. Ele não estende a ninguém. Deus é eterno. Eterno e infinito é a mesma coisa, né? Deus é onipotente. Dele emana todo o poder. Quem aqui é onipotente? Ninguém. Deus é onisciente, Deus é onipresente. Então existem as características que é somente de Deus. Ele não comunica com a sua criação. Isso são atributos não comunicáveis. E dentro desses atributos não comunicáveis, eu preciso te mencionar dois, que é a onisciência e a onipotência, para você compreender como devem ser as suas orações. Se Deus é onisciente e dele emana todo o conhecimento, ele sabe de todas as coisas, então a minha oração não consiste em comunicar algo a Deus que ele não saiba, porque ele sabe de todas as coisas. Para você compreender mais um pouquinho dessa onisciência, a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, ela tem um grupo de alunos que fizeram um estudo sobre a mente humana, sobre o cérebro humano. Eles estudaram o cérebro humano e eles entenderam que o cérebro humano ele tem a capacidade de ter aproximadamente a capacidade de ter 30 mil pensamentos por dia. 30 mil pensamentos por dia. E a palavra de Deus diz que Deus conhece todos os nossos pensamentos antes mesmo de nós pensarmos. Antes mesmo de você imaginar pensar algo, Deus já sabe o que você vai pensar.
Davi, no Salmo 139, ele vai dizer: ó Senhor, quão grandes são as tuas obras, sabe de todas as coisas. Conhece o meu andar, o meu caminhar, quando assento, quando me levanto. Conhece, esquadrinhas meu pensar, sabe de todas as coisas, todos os meus pensamentos. 30 mil pensamentos. A capacidade humana do cérebro humano. Mas não para por aí, porque você é um. E a população humana, a população mundial hoje, ela está estimada em 7 bilhões de pessoas. Se você fizer uma matemática rápida aí, 30 mil pensamentos vezes 7 bilhões, eu anotei isso aqui, é claro que eu não sei isso de cabeça, 210 trilhões de pensamentos por dia, a cada 24 horas. E Deus conhece cada um desses pensamentos. Meu irmão, que Deus onisciente é esse? Que poder é esse? Que dimensão de conhecimento e sabedoria do Criador em conhecer todos esses pensamentos? Que Deus é esse? Você pode aplaudir a Ele? Aleluia! Ele é tremendo! Ele sabe de todas as coisas. Isso nos revela e nos aponta que Deus conhece todas as coisas e Ele não deve ser comunicado daquilo que você precisa. Aí você vem para mim, pastor, então de que consiste a oração? Eu quero te dizer que a sua oração não muda Deus e a sua oração não muda os planos de Deus. A sua oração te muda para o propósito de Deus. Então nós não oramos para mudar Deus, nós oramos para que nós estejamos alinhados com o propósito de Deus. Quando nós oramos, Deus nos muda para o seu propósito. Então nós devemos orar? Evidente, é claro. Mas a minha oração, ela tem a capacidade de me alinhar com a vontade de Deus. Porque a minha oração, ela não muda os planos de Deus. Nem muito menos muda quem Deus é. Aleluia. Você pode dizer amém? Aleluia. Então, Isaías no capítulo 40, versículo 12, eu anotei aqui, não vai, quem quiser abrir, Isaías 40, versículo 12, nós vamos ler só a parte B. Esse versículo, ele vai nos dar uma dimensão nós falamos de onisciência, do conhecimento que Deus tem sobre todas as coisas. Mas tem um segundo atributo que eu falei que nós iríamos falar, que é a sua onipotência. Ou seja, Deus tem poder para fazer todas as coisas. Tudo está nas mãos de Deus. E sobre Ele está o controle e o poder sobre todas as coisas. Isaías, no capítulo 40, o profeta messiânico, ele vai dizer que quem pode medir as águas na concha de sua mão? Ou quem conseguiu avaliar a extensão dos céus no seu palmo? Nós conhecemos a ciência e sabemos que o céu que nós vemos é somente uma pequena extensão de uma galáxia. Galáxia é essa a qual nós estamos inseridos, no planeta Terra. Só que cientistas já descobriram que existem milhares de galáxias, com milhares e milhares e milhares de estrelas. O salmista vai dizer que Deus chama cada estrela pelo seu nome. O profeta vai dizer que Deus, com o seu palmo, ele é capaz de medir os céus. A palmo. Olha o poder desse Deus. E mais, não vamos parar por aí não. O profeta, ele vai dizer que Deus... Calma aí, vamos parar aqui. Só para você ter uma dimensão. O planeta Terra deveria se chamar planeta Água. Não sei se vocês já estudaram isso na ciência, sabe disso. Quem tem filho aí sabe que tem que explicar isso para o filho. Que nosso planeta tem mais água do que terra. Essa água, ela é dividida entre água salgada dos oceanos, dos mares, dos rios, em água potável e não potável. Nos 7 continentes. Isso dá cerca de 6 trilhões de litros de água no mundo.
E o profeta vai dizer que toda essa água cabe na concha da palma da mão de Deus. Eu vou exemplificar. Na palma da mão de Deus cabe todos os oceanos, rios, mares, os 7 continentes do mundo. Tudo na palma da mão de Deus. Na palma da mão de Deus. Sobre ele está todo o poder, toda a honra, toda a glória. E de acordo com a sua vontade, o Senhor a qualquer momento pode fazer assim, ó. E todos os conscientes irem embora. Somente de acordo com a sua vontade. Você pode glorificar o Senhor? Aleluia. Esse Deus tão poderoso, em que podemos contribuir nas nossas orações para um milagre de um Deus que é o autor de tudo. Dele emana todo o poder. Dele vem todas as coisas. Mas Deus tem todo o poder. Mas Ele não vai fazer tudo por você. Aí você vira para mim e fala assim, mas pastor, que heresia isso aí? Não. Deus não vai fazer tudo o que você quer. Quem é pai e mãe aqui? Você faz tudo o que seu filho quer? Porque você ama o seu filho. A Bíblia diz que nós, sendo humanos, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Quem dirá Deus, que é tão poderoso, sabe exatamente o que você precisa. Então Deus tem poder, mas não significa que Ele vai dar todo o seu poder para te abençoar, se você não estiver alinhado com o propósito que vem. Ah, meu Deus. Então nós entendemos que a oração, ela deve estar alinhada para que Deus possa realizar. Poder Ele tem. Ele vai realizar se você estiver de acordo com o seu propósito. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Salmo 4, ele vai dizer que grandes coisas fez o Senhor por mim. Tantas e tantas coisas Deus fez por mim. Mas em 1 Samuel, se não me engano, não acho que é 2 Samuel, nós vemos o relato dele pecando com uma mulher chamada Betseba, amou a morte de Urias, o seu marido. Ele casa com aquela mulher e como consequência desse ato vem um filho. E Deus matou, levou o seu filho. E a Bíblia diz que quando o profeta vem para Davi e menciona que ele iria matar o seu filho não vai sobreviver. O que Davi faz? Vai para o quarto orar. Vai para o quarto orar e jejuar. E Deus atendeu? Não atendeu. Deus não atendeu. O mesmo Davi que vai dizer que grandes coisas o Senhor fez por ele, é o Davi que vai receber um não de Deus. Quando a sua oração não está voltada com o propósito de Deus. Quando a sua oração não está alinhada com a vontade de Deus, ele recebe um não. Ele cantará baixeira, a sua oração, ela deve estar alinhada com a vontade e com o propósito de Deus. Senão, você não vai ser respondido. Mas aí você me pergunta, mas Roberto, como estar alinhado com a vontade de Deus? É claro que cada caso é um caso. Mas nós temos nas Escrituras alguns apontamentos que nos direcionam a estarmos dentro da vontade e do propósito de Deus. Em Mateus 6, nós vemos esse exemplo no ensinamento que o próprio Jesus vai nos dar, nos ensinando a oração modelo. Nessa oração, ele começa a oração dizendo que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, a oração correta,
ela deve estar alinhada com a vontade de Deus. Se a nossa oração não está alinhada com a vontade de Deus, ela não será respondida. Não sou eu que estou falando, é o próprio Jesus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos trocar o verbo aqui? Que não seja feita a tua vontade, nem na terra nem no céu. Eu mudei aqui alguma coisa? O sentido é o mesmo, não é isso? Se for a sua vontade, que seja feita. Se não for a sua vontade, que não seja feita nem na terra nem no céu. Então está muito claro. Jesus deixou isso. Mateus 6. Você sabe essa oração de cabeça. E mais, irmãos. Tem pessoas que não entendem o alinhamento da vontade de Deus. Mais à frente ele vai dizer que perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. Vamos tocar aqui, vamos escrever de uma maneira mais clara. Se eu assim como eu perdoo aqueles que me ofendem, ele perdoa também. Porque se eu não perdoo aqueles que me ofendem, eu também não mereço o perdão de Deus. Mas tem crente que odeia fulano e ciclano. Eu não vou com a cara dele. Não vai mesmo com a cara dele. Cada um vai com a sua, em cima do pescoço. Imagina o meu corpo na cara no rosto da pastora Cássia. Não vai rolar, não vai ficar bom. Não combina. Cada um com a sua cara. Só que eu tenho que amar o meu irmão. Ah, mas tu não sabe o que ele fez comigo, pastor. Eu nem quero saber. O perdão não é um sentimento. O perdão é uma determinação. Você tem que perdoar. O que ele fez não importa. Você tem que perdoar. É claro, irmãos, que dentro do matrimônio tem um viés aí, tá? Você perdoa, mas você tem todo um contexto aí. Estou falando dentro de um outro contexto. Fica com uma próxima mensagem, quem sabe. Tá bom? Mas, no geral, nós somos obrigados a perdoar. Não é uma opção. É um mandamento, é uma ordem de Deus. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, se eu não perdoo, eu também não recebo perdão. Então o perdão é necessário. Está aí uma dica. A sua oração fora desse perdão consentido ao próximo, ela não passa do teto da igreja. Ela não é respondida. Então se você não odeia alguém, comece a orar por ela agora. Para Deus abençoar ela. Para que suas orações sejam respondidas. Algumas orações evidentes que dependem de uma atitude nossa. O exemplo que eu dei anterior de Jael, Deus estava cumprindo um propósito durante os 400 anos que Jael ficou sob o domínio político, econômico, escravizado no Egito. Tá? Por que Deus não fez antes? Hoje, naquela época, o povo não entendia isso. Mas nós entendemos que eles estavam sendo tratados por causa da idolatria e porque se afastaram do propósito de Deus. Hoje nós compreendemos isso com muita clareza. Por isso que muitas das vezes, irmãos, algumas coisas acontecem na nossa vida e nós não entendemos naquele momento, nós só vamos entender depois. Não é verdade? E Israel foi a mesma coisa, naquele momento eles não entendiam. Hoje nós entendemos muito claro que eles foram desobedientes, estavam ali para serem tratados. E quando eles oram a Deus, eles se encontram dentro da vontade de Deus, Deus realiza aquilo que eles estavam pedindo. Existem coisas que dependem de nós, Deus tem poder para fazer, mas nós temos que nos corrigirmos. Olha o que eu falei antes, que a oração não muda Deus, mas ela muda nós para Deus. Nós mudamos para estarmos alinhados ao propósito de Deus. E dentro desse quesito, que Deus nos muda, que Deus nos corrige, que o Espírito Santo corrige as nossas orações, nós estamos sendo alinhados ao propósito de Deus. E algumas coisas não acontecem naquele momento, mas vai acontecer mais à frente, quando nós estamos preparados para recebermos aquilo que nós estamos pedindo. Mas existem coisas que são irrevogáveis, que Deus não vai fazer. Quando eu era professor de escola bíblica dominical, numa antiga denominação a qual eu fazia parte, fiquei lá 23 anos, fui muitos anos professor de escola dominical, tinha um jovem novo, recente na igreja, e ele foi para a escola dominical, acho que numa das primeiras aulas, na primeira aula, ele pegou, nós estávamos falando sobre oração,
E ele pegou e pediu que os irmãos orassem por ele, porque ele tinha jogado na loteria e ele queria muito ganhar aquele dinheiro, porque ele ia conseguir resolver um problema dele e ia ajudar a igreja na obra. Irmãos, é claro que para hoje nos parece engraçado essa oração, mas ele estava na boa das intenções. Ele não entendia que aquele jogar era errado. Só que Deus ouviu a oração dele? Evidente que não, porque estava errado, que não estava alinhado com o propósito de Deus, estava dentro de uma condição que é contrária à determinação daquilo que Deus deu nas suas palavras, na sua escritura, que é através de um jogo de azar. Só que ele não entendia. É claro que eu tive que chamar o jovem, depois da escola dominical, conversar com ele, dar uma explicação, mas ele era muito convertido, passou tudo bem. Então existem orações que não estão de acordo com a palavra. E se elas não estão de acordo com a palavra, elas não serão executadas. Elas não serão concretizadas. E existem algumas orações, vou te dar um exemplo bem louco, desculpa a expressão tão vulgar, mas para que você possa entender. Se nós fizermos uma corrente de oração aqui para Jesus não voltar para buscar a sua igreja, Deus vai atender? Evidente que não. Porque esse é o propósito de Deus. Está definido. Ele já decretou, ele já revelou. De Gênesis a Apocalipse, a palavra revela a volta de Cristo. E não vai ser pela sua oração, pela minha oração, que Deus vai dar aquilo que Ele quer, que está no seu propósito. Então aqui eu te dou uma segunda dica, que a sua oração ela tem que estar alinhada com a lei, com a Bíblia, melhor dizendo, com a lei não, com a palavra do Senhor, com suas ordenanças, com seus mandamentos. Senão, elas não acontecerão. Então nós temos que entender isso. Em 1 João 5,14, a palavra vai dizer que e esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele... Mas tem que ser segundo a sua vontade. Às vezes nós acreditamos que Deus vai realizar grandes milagres, porque eu estou intercedendo, porque eu estou orando. Tem algumas expressões, irmãos, eu já vi pregador pregando, dizendo que a mulher cananeia, aquela mulher cananeia que vai atrás de Jesus, falando, Senhor, Senhor, ajuda, Senhor, ajuda, Senhor, ajuda, Senhor, ajuda. Os discípulos viram para Jesus e falam, Senhor, se tu não vai abençoar ela, despede essa mulher aí que vai andando atrás de nós. Eu já vi pregador dizendo que nós temos que insistir, que aí a gente vai... Irmão, se não tiver alinhado com a vontade de Deus, você vai insistir, tu vai chorar e vai fazer tudo, mas não vai acontecer. A primeira coisa que nós temos que ter com as nossas orações é sabedoria para entender a vontade de Deus. E como entender a vontade de Deus? Voltamos a Romanos 8,26. O Espírito intercede por nós nas nossas fraquezas. O Espírito Santo, ele habita em você, você é templo do Espírito Santo, e ele se comunica com você. Em Romanos, Paulo vai dizer que o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito. O Espírito Santo, ele testifica com o nosso Espírito. O que Paulo está querendo dizer? Que ele se comunica, há uma comunicação constante, diária, a todo momento. O Espírito Santo está dentro de você, te direcionando. Vai por aqui, faz aquilo lá, não vai por aí, segue por esse caminho. O Espírito Santo a todo momento está dizendo, meu filho, eu estou te guiando. Mas sabe por que muitas das vezes nós não entendemos? Porque nos falta relacionamento e oração para com Deus. Não, você não entendeu, vou repetir de novo. Porque nos falta relacionamento para com Deus. Nós não temos intimidade com Deus. Ele chama, mas nós não conseguimos entender a sua voz. Por falta de relacionamento, de intimidade para com Deus. E finalizando, vamos partir lá para o fim agora. Em Tiago, capítulo 3, a palavra vai dizer, Tiago vai dizer, inspirado, que pedis e não recebeis, porque pedis mal. O que é pedir mal?
ele completa: pedis para vosso prazer. Eu quero trazer um exemplo bíblico que é maravilhoso. Nós vemos na Bíblia a menção de uma mulher chamada Ana, que ela tinha um marido chamado Eucana. E o marido tinha uma outra mulher que se chamava Penina. A Bíblia nos diz que Penina tinha dado filhos a Eucana, mas Ana não tinha dado filhos a Eucana. E a Bíblia diz que ela orou por muitos anos. Existia naquela época todas as regiões, todos os judeus de todas as regiões do antigo mundo, eles saíam e iam para o templo oferecer o sacrifício ao Senhor. E existia a festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos, e todos os judeus, eles saíam para essas festas, pelo menos 3 festas anuais. E a Bíblia nos diz que ela ia sacrificar ao Senhor e levava a sua oferta. Anos e anos e anos e anos, Ana pedia a Deus que ela tivesse filho. E a Bíblia nos diz que ela era humilhada por Penina. E aquela mulher orava constantemente, pedindo ao Senhor que lhe desse um filho. Vamos sair do contexto atual, da nossa contemporâneo, né, nosso contexto contemporâneo do século XXI, e vamos voltar a aproximadamente 1700 anos antes de Cristo, aonde não existia pré-natal, aonde não existia ginecologista, aonde não existia remédio, tratamento médico, não existia exame, ultrassom, nada, aquele outro ultra também. Hoje tem umas ultras que quando minha filha nasceu, eu vi até a cor dela dentro do negócio, aquele colorido, né? Não existia nada disso. Dentro desse contexto, onde não tem nenhum tipo de tratamento, você imagina quantas mulheres eram estéreis? Quantas mulheres eram estéreis? Muitas. Um exemplo, uma prova disso é que a própria Bíblia revela muitas mulheres estéreis. Muitas mulheres estéreis. Muitas mulheres orando, pedindo a Deus exatamente a mesma coisa. E Ana está ali pedindo: Senhor, me dá um filho. E durante anos aquilo não se concretizou. Certo momento, a palavra nos relata isso, que Ana está clamando, Senhor. O profeta Samuel, ele vai nascer, mas Ana está orando, pedindo ao Senhor um filho. Mas certa vez, Ana faz uma oração dizendo: Senhor, se tu me deres um filho, eu o entregarei para servir na tua casa. Ana teve uma percepção de que a sua oração tinha que estar alinhada com a vontade de Deus. A Bíblia nos fala de que nesse tempo as orações não aconteciam, as revelações não aconteciam, Deus não falava por meio dos profetas, porque o povo estava longe do Senhor. E Ana orando a Deus e fala assim: Senhor, Deus está lá procurando um profeta, Deus está procurando um homem para levantar, para usar para falar com aquela nação. E Ana chega para o Senhor e fala assim: Senhor, se tu atenderes o meu clamor, eu te darei o meu filho. O propósito de Ana sendo alinhado com o propósito de Deus. Deus queria um profeta, Ana queria um filho. Ana oferece um filho a Deus para ser profeta. Deus olha para o céu e fala assim: agora! E Deus vai abençoar aquela mulher, porque a sua oração, ela estava conivente com a vontade de Deus, alinhada com a vontade de Deus. Nós devemos nos preocupar, observar nas Escrituras o quanto as nossas orações são egoístas e egocêntricas,
para satisfazer as nossas próprias vontades, ou para estar alinhado com o propósito de Deus. Eu vejo tanto crente pedindo carro, que eu quero casa, que eu quero emprego para ganhar mais. Para quê? Eu li um livro, irmãos, que eu não concordo com ele 100%, mas um livro de David C. Lewis, que é a transferência de riqueza. Não sei se alguém já leu esse livro. Eu ganhei esse livro de um PDF, o pastor me mandou. E ele fala que Deus dá riqueza. Eu não concordo 100% com isso, que ele fala muita coisa que eu não concordo. Mas um princípio dele, que ele diz que está alinhado com a vontade de Deus, é que Deus, ele te dá para que você possa abençoar. E isso é totalmente bíblico. Para que você quer um salário melhor? Para quê? Ah, porque eu preciso comprar isso, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo, porque eu quero aquilo, só eu. Para que Ana queria um filho? Para satisfazer o seu ego? Para pisar na penilha e falar assim, tá vendo só, sou infeliz? Mas quando ela entende o propósito do coração de Deus, meu irmão, a história muda. Então aquilo que você tanto pede, que você tanto clama, motivo das suas orações, das suas subidas aos montes, está alinhado com a vontade de Deus. E mais, Ana ofereceu um filho. Eu vou fechar a Bíblia para parecer que está acabando. Ana ofereceu um filho, Senhor. De repente, Deus não está querendo um filho. Sim. De repente, Deus está querendo você. Mas como assim, pastor? Eu sou crente há 40 e poucos anos. Estou em todas as consagrações, todas as orações. Estou aqui num dia de... Hoje é quarta-feira. De tarde, você vem dizer para mim que Deus ainda me quer. Exatamente. Porque Deus quer mais. Porque Ele ainda quer mais intimidade com você. Ele não quer sacrifício, Ele quer você por completo. Ele quer estar em seu coração a todo momento, a todo instante. Ele quer ser o alvo principal das suas orações. Você tem que entender que a sua oração não é para pedir, nem para lembrar. É para dizer, Senhor, enche-me do Teu Espírito, Senhor. Enche-me, Senhor, e faça em mim a Tua vontade, o Teu querer. Eis-me aqui, Senhor. Faça em mim, Senhor, o Seu propósito, a Sua vontade. Hoje é o culto da família. A Bíblia nos mostra, nos demonstra, que a família é a primeira instituição constituída por Deus. E o que eu conheço de irmã de oração que está orando pela conversão do marido, o que eu conheço de irmã de oração que está orando pelo filho que está no mundão, envolvido nas drogas, conheço um monte de homens que estão orando pelo seu filho, que está indo pelo caminho errado, homens de oração. Muitas das vezes, Deus quer mais de você para agir nos seus. Deus quer agir mais em você. Entende aquele negócio de orar a todo tempo? O que significa isso? Ah, pastor, eu tenho que estar de joelho, andando para cima e para baixo, orando, ele canta labaxê, ele canta labalá. Nada disso. Orar a todo momento é sentir o Espírito Santo a todo momento. Eu estou trabalhando, mas estou falando com Ele. Eu estou falando com Ele, porque o Espírito dele está dentro de mim. Eu estou falando, Senhor, me guia, Senhor, me mostra, Senhor, faça a sua vontade, faça o seu querer, Senhor. Isso é orar a todo momento. Isso é orar a todo momento. E a sua família, ela está no centro da vontade de Deus. Deus constituiu a primeira instituição constituída por Deus, foi a família. E o maior propósito do diabo é destruir exatamente as famílias. E de repente hoje,
A sua oração é pela sua família. E eu vou te dizer uma coisa. Deus ainda quer mais de você. Deus não quer o seu filho. Deus quer você. Mais, pastor? Mais. Deus ainda quer mais intimidade. Deus ainda quer ser mais do centro. Deus ainda quer ser mais, ter mais comunhão com você. Deus quer mais ouvir a tua voz. E que você esteja também apto a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. A oração, ela consiste primeiramente, escuta o que eu vou falar agora, para fechar a minha mensagem. A oração, ela consiste primeiramente em gerar relacionamento seu para com Deus. O primeiro propósito da oração é que Deus quer mudar você. Deus quer tratar com você. E a sua oração, ela consiste primeiramente em gerar relacionamento entre você e o Espírito Santo. Entre você e Deus. O Espírito Santo, ele habita em você. Ele está dentro de você. Eu sou casado e tenho 2 filhas, uma de 10 e uma de 6. É impossível eu viver dentro da mesma casa, dentro do mesmo teto, sem ter relacionamento com minha esposa e com as minhas filhas. Eu me relaciono com ela diariamente, eu falo com ela diariamente. O Espírito Santo está dentro de você e ele requer que você tenha diálogo direto com ele. E esse diálogo é por meio da oração e por meio de um devocional diário, do conhecimento da palavra. Você vai alcançar o seu propósito, alinhado com o propósito de Deus, a partir do momento em que sua vida for de constante oração e de constante leitura da palavra. Que você possa hoje sair daqui, hoje, com esse aprendizado, com esse entendimento de que a oração não muda quem Deus é, a oração muda você para o propósito de Deus. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Pastora Cássia, passa a palavra. Muito obrigado pela oportunidade, pela rica oportunidade. Espero que meus irmãos tenham recebido de Deus aquilo que o Senhor colocou em meu coração. Amém?